Está lá em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11, amém? 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11. Nós vamos falar muito nessa manhã de domingo sobre casa, aquele cantinho nosso de aconchego, aquele cantinho nosso de descanso, aquele cantinho onde a gente pode chegar e desarmar, onde a gente pode esfriar a cabeça, amém? Sobre a nossa casa, é sobre isso que nós vamos falar neste domingo de manhã, amém? Quando fala de casa, você tem diversos tipos de casa, exemplos e modelos. Umas casas um pouco mais sofisticadas, umas casas no porcelanato, umas casas com aquelas vidraças, aquelas varandas, aquelas coisas mais lindas, né? Atualizadas, sempre assim como as pessoas têm o prazer de ostentar com os seus carros, tem algumas pessoas que têm o prazer de ostentar com as suas casas. E outras casas um pouco mais humildes. Talvez o sofá não é atualizado, talvez a pia não é atualizado, talvez não é o cooktop, mas a diferença não está entre a casa sofisticada e a casa humilde. A diferença está em qual casa dessas tem a presença de Deus. Em qual casa dessa tem aquela paz que excede todo entendimento. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã de domingo. Tem algumas casas que, pasmem, mas são chamadas de casas assombradas. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não acredito em casa assombrada, mas eu já tive experiência com casa que parece que era amaldiçoada, parece que o capiroto morava naquele lugar, parecia filme de terror, queridos, contando, parece até história de pescador, mas já vivemos essas experiências. Então é muito importante ter a presença de Deus sobre aquela casa, é muito importante ter a presença do Senhor sobre aquele ambiente. Nós não somos engessados a ponto de, se o irmão tem uma casa linda, esse irmão é um irmão materialista. Se o irmão tem uma casa um pouco mais humilde, não, esse cara ele é espiritual porque ele tal. Não, a diferença é se a presença de Deus habita naquela casa, e precisa ser assim na minha vida, e precisa ser assim na sua vida, no nome de Jesus. Em 2 Samuel 6, versículo de número 11, vai dizer assim: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. A arca da aliança do Senhor ficou na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou toda a sua família, amém? Então esse é o texto, nós vamos passear nele, nós voltaremos nele, e nós entenderemos o que o Senhor fez naquele momento. O Senhor, ele trabalha muito com simbologia. Então a cor na Bíblia tem um significado, a madeira na Bíblia tem um significado, os números na Bíblia têm um significado, a página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem um significado, a palavra Antigo Testamento e Novo Testamento tem um significado, a palavra aliança tem um significado, e a arca da aliança do Senhor, ela tinha um significado para o povo de Israel. Mas sem entrar muito nesse detalhe, só avançando um pouquinho, poucos dias antes, ou talvez meses, a Bíblia vai dizer que a arca da aliança do Senhor, aquilo que era a presença de Deus, estava sendo carregada junto a carros de bois. O que significa carros de bois? Era um costume antigo daquele povo de carregar os deuses deles, ou seja, eles faziam os seus próprios deuses, eles colocavam nos carros de bois e eles saíam por aí afora, e a arca da aliança do Senhor, aquilo que era a presença de Deus, estava sendo carregado em carros de bois. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um homem de nome Uzá toca na arca da aliança, porque passa por um buraco e essa arca ameaça cair. Quando ela ameaça cair, um homem de boa vontade, ele simplesmente coloca a mão para não deixar a arca da aliança cair, e esse homem ele é fulminado na hora, ele perde a sua vida, e ali para tudo.
para tudo, para os carros, para o povo, para a dança, para a alegria, e uma grande tristeza vai tomar conta agora do coração de Davi. Davi vai olhar e vai falar da seguinte forma: o que está acontecendo? Por que Deus permitiu este mal? E agora o que nós vamos fazer com esta arca? Davi, com seu coração triste, ele toma a decisão de pegar a arca da aliança e falar o seguinte: pega essa arca e coloque ela lá na casa de Obed-edom. Coloque essa arca lá, porque não está legal, as coisas não estão boas. Obed-edom é o homem que abre a sua casa e deixa a arca da aliança entrar na sua casa. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor por 3 meses abençoou a casa de Obed-edom. Ou seja, a arca da aliança chegou, a presença chegou, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Queridos, nessa manhã tem uma profecia para a sua vida. A arca da aliança está chegando. Nessa manhã tem uma direção para você. A arca da aliança está chegando na sua casa, e o Senhor vai abençoar, com base nessa palavra, nesse texto, nesse versículo, a sua família, toda a sua família, toda a sua casa e tudo o que há na sua casa, em nome de Jesus. Agora presta atenção no projeto de Obed-edom. Será que ele falou o seguinte: espera aí, eu vou colocar o sofá aqui, porque aqui eu vou colocar a arca da aliança? Obed-edom não esperava pela arca da aliança dentro da casa dele. Será que Obed-edom falou o seguinte: peraí, eu preciso fazer uma porta larga, porque precisa ter espaço para a arca do Senhor entrar, e a arca do Senhor ficar aqui? Será que Obed-edom esperava isso? Talvez Obed-edom também não esperava isso. Quando a arca da aliança chegou, como que será que foi o comportamento daquela família com aquela arca da aliança dentro daquela casa? Então, meu irmão, talvez você não imaginava que algo tão grandioso podia fazer parte da sua história, da sua família e da sua casa. Assim como Obed-edom talvez não sabia. Talvez em seu coração você anda com costume no básico, no simples, mas o Senhor, Ele quer entrar e Ele quer habitar. O Senhor, Ele quer fazer parte, queridos, da sua vida, a ponto de você conseguir olhar e conseguir ver a presença dEle habitando ali dentro da sua casa e dentro dos teus. Queridos, uma coisa é ter cuidado com o sofá, não é? Eu fiz a besteira, era um sonho de vida. Depois de 18 anos eu consegui comprar um sofá branco. Mas, queridos, assim que eu comprei o sofá, o Senhor abençoou a minha casa com GC, e a gente teve que botar uma capa preta no sofá, porque o sofá não é mais branco. Eu só estou falando isso pelo cuidado que eu tenho com o meu sofá. Já era, não dá para cuidar, mas é só um sofá, e eu estou tentando cuidar dele. Como que será que era para Obed-edom olhar para dentro da casa dele e ver uma arca dentro da casa dele, queridos? Qual que era o cuidado que ele tinha? Sabe o que aconteceu? Naquele momento ali, o Senhor estava fazendo uma extensão do céu dentro da casa de Obed-edom. O Senhor estava fazendo uma extensão do céu dentro da casa de Obed-edom. Ou seja, a partir do momento que você abre espaço para a presença de Deus entrar, grandes coisas o Senhor fará na sua família e na sua vida. Deixa eu te perguntar nesta manhã de domingo: será que você pode abrir a sua casa para ser uma extensão do céu? Será que você pode abrir a sua casa para que o Senhor possa habitar e para que o Senhor possa mudar todas as coisas e ajustar todas as coisas? Há muitos anos atrás eu tive uma experiência com uma mulher, daquelas igrejas que você sabe que homem fica de um lado e mulher fica do outro. Tinha um jovem muito doente naquela família, e aquela mulher saiu lá do Rio de Janeiro, junto com as suas irmãs. Essas não eram as irmãs do coque, eram as irmãs do véu branco. E ela saiu lá do Rio de Janeiro, ela veio em São Paulo e ela pousou dentro de uma casa. E ela falou o seguinte: mãe,
assim diz o Senhor, estou entrando eu nessa casa, estou visitando eu essa família, vou até permitir um leito, mãe, mas a morte não chega nessa casa e a morte não chega nessa família. Sabe o que aconteceu? A presença de Deus habitou. Aquele jovem que era tomado pelas drogas e pela vida largada, se tornou um grande homem de Deus. O leito foi necessário, o leito veio, internação, clínica e diversas situações, mas hoje aquela família tem a paz do Senhor. A presença de Deus chegou naquela casa e habitou naquele lugar. Queridos, na casa de Obed-edom chega agora a arca da aliança, e a presença do Senhor transformou o clima daquela casa. Talvez imagino eu, olha, Uzá acabou de morrer, essa arca aí é problema, é algo muito sério. Eu ouvi isso no meu batismo. Você vai se batizar, se você desviar, você vai ver o que vai dar na sua vida. Olha, com Deus é assim, você anda hoje, se você largar, meu irmão, e é uma verdade, a palavra vai dizer que o segundo estágio é muito pior do que o primeiro. Ou seja, se nós deixarmos a nossa casa arejada e vazia, o inimigo entra, faz morada e habita ainda com outros 7, isso é bíblico. Mas a pergunta é, eu já estou me lançando nos caminhos do Senhor com medo de desviar? Eu já estou me lançando na presença de Deus com medo de não ser fiel amanhã? Eu já estou me lançando na verdade, eu já estou me lançando naquele que cura, naquele que restaura, naquele que regenera, naquele que dá um novo começo, naquele que transforma água em vinho, naquele que levanta paralítico, naquele que cura o cego, já pensando assim, mas se eu desviar? Não, queridos, já que é para ser por completo. Eu imagino agora ele olhando e falando o seguinte, olha, Uzá tocou e morreu, eu vou tomar cuidado com essa presença. Aqueles homens carregaram num carro de boi, mas fica tranquilo, essa arca ela está em um bom lugar, nós vamos fazer a diferença. Ele cria um cuidado com a arca da aliança. Meus queridos, você tem a presença de Deus, vocês têm em nome de Jesus o acesso à palavra e o evangelho do Deus vivo. Então você precisa zelar por isso dentro da sua vida. Se essa arca da aliança ela está em um lugar na sua vida, presta atenção, olha para ela. Está passando por ela, não se comporta de qualquer forma, de qualquer maneira não. Está passando por ela, não haja como se nada tivesse acontecendo não. Está passando por ela, não haja como se não houvesse o amanhã, ou como se tudo fosse errado, dar errado na sua vida. Por quê? Porque você tem a arca da aliança dentro da sua casa e dentro da sua família. Como que será que é para esses dois agora, pro Obed-edom, estou conjecturando como diz o pastor Alexandre, brigar com a sua esposa na frente da arca da aliança? Como é que seria agora talvez para aquele irmão que tem a boca suja, falar um palavrão na frente da arca da aliança? Como é que seria agora os seus pensamentos na frente da arca da aliança? Porque a arca da aliança é a presença de Deus. Como é que seria tudo isso na sua vida? Opa, pastor, diante disso, é verdade, olha, eu não gritaria daquela forma e daquela maneira. Olha, eu teria vergonha desses meus pensamentos. Olha, eu não teria essa maledicência na minha boca. Eu não emprestaria minha boca para ser um instrumento de Satanás, para falar da vida das pessoas, para falar da vergonha dos outros, para falar das tristezas dos outros. Não, eu me comportaria de forma diferente. Mas não é que você se comportaria, é que a arca da aliança já está. A partir daí, da sua mudança de mentalidade, da sua mudança de comportamento, automaticamente você passa a experimentar uma nova vida em Deus. Foi isso que aconteceu na casa de Obed-edom. Agora a arca estava onde? Na sala? Na cozinha? No quintal? Queridos, a nossa casa pode ser uma extensão do reino de Deus. O Obed-edom permitiu a arca da aliança dentro da casa dele. Ei, a sua sala, o seu lugar de conforto pode ser um lugar de oração. A sua cozinha, o seu momento de intimidade, o seu momento onde você está preparando o alimento para a sua família, pode ser um lugar onde Deus habita na sua cozinha. O seu quintal, que talvez você só joga água, só preste para colocar as plantinhas no canto e dizer para alguém que você tem um quintal, pode ser um lugar onde há a manifestação da presença de Deus. O Senhor, Ele quer a sua vida, mas a sua vida por completo.
Obed-edom olha e fala o seguinte: espera aí, aqui é meu lugar de descanso, mas tem espaço para a arca da aliança. Eu posso dizer para vocês, eu sou um anfitrião de um GC na minha casa, e dentro da minha casa tem espaço para um GC. Dentro da minha casa eu não preciso esperar o culto de domingo para que haja uma cura. Eu não preciso esperar o culto de quinta para que haja uma manifestação da presença de Deus. Dentro da minha casa é uma extensão a ponto de nós orarmos naquele lugar, a ponto de nós convidarmos pessoas para ir naquele lugar, a ponto de nós emprestarmos o ombro e chorar uns pelos outros naquele lugar, a ponto de cada GC tem uma intimidade, mas o meu, para a glória de Deus, é pentecostal, a ponto de o céu descer, ter línguas repartidas e ter a manifestação da presença de Deus naquele lugar. Queridos, precisa ser o domingo, precisa ser às 8, precisa ser às 10, precisa ser às 18, não, a minha casa, para a glória de Deus, é uma extensão do reino de Deus. Mas pastor, você é paulista, é trabalho. Eu trabalho, queridos, eu começo às 8 da manhã, eu termino às 6 da tarde, eu tenho um compromisso com o Senhor de segunda a segunda, mas ainda tem um espacinho para ter a presença de Deus naquele lugar. E quando acaba, quando eu disse para vocês, depois da quarta, às 11 começa o GC da minha família. Depois do culto de quinta-feira, querido, às 11 começa o GC com a minha família. Depois de sexta, que nós estamos servindo lá em Ribeirão, às 11 começa o GC da minha família. Nós somos uma extensão do reino de Deus. Ei, meu irmão, o Senhor quer adentrar a sua casa. O Senhor está pedindo espaço para tomar a sua sala, para tomar a sua cozinha, para tomar o seu quintal, fazer morada. E naquele lugar lá, Deus quer curar. E naquele lugar lá, Deus quer levantar. Naquele lugar lá, Deus quer quebrar jugo. Naquele lugar lá, Deus quer restaurar. Ei, meu irmão, naquele lugar lá, Ele quer cumprir o ID da sua vida, em nome de Jesus. Cuidado, queridos, cuidado. A nossa mente é uma armadilha. O nosso coração é um coração enganoso. Cuidado, toma muito cuidado. Talvez a sua mente era convencida por algoritmos. O que é isso, pastor? Pelos algoritmos da moda que você vê, como se vestir, como falar. Talvez a sua mente é vencida por algoritmos. Como assim? Antigamente as pessoas tinham vergonha de ser, a palavra certa, idiota. Hoje em dia ser idiota dá dinheiro. Então as pessoas estão meio, alegres, meio esquisitas. E você até dá risada, mas para pensar como as pessoas estão estranhas, cara, estranhas. As pessoas vão tomar café. Gente, tô tomando meu café agora aqui. Aí ele vai dar uma curtida. Meu Deus do céu, cara, a gente está descendo tanto o nosso nível, né? Mas são algoritmos. E como que é construída a sua mente? Como que é construída as suas raízes? Como que é construída a sua fé? Como que é construído, queridos, aquilo que é o seu alicerce para que você tenha um amanhã melhor, para que você tenha uma constância no seu casamento, para que você tenha papel de sacerdote dentro da sua casa, para que você seja um pai por excelência, para que você seja um voluntário e um voluntário de honra. Será que você consegue separar todo esse lixo emocional e ter a presença pura? Então toma cuidado. Agora tem uma outra mulher que também emprestou a sua casa. E queridos, para e presta atenção. Quem é essa mulher? Uma prostituta. Prostituta, nós entendemos que é aquela pessoa mais complicada que tem. É aquela mulher que talvez destrói o casamento por outros só pelos prazeres financeiros. Pastor, esse é o pior tipo de prostituição? Não, a Bíblia ainda diz que tem umas que destrói, e não pelo dinheiro, somente pelo prazer. Se prostitui somente pelo prazer do ato sexual, é pior do que uma meretriz. Então olha como Deus classifica o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas essa prostituta, a palavra do Senhor vai dizer que os espias foram até Jericó. Era Raabe o nome dela. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles chegam lá, eles entram na casa de quem? De Raabe, da meretriz. Raabe, sem saber, já estava fazendo ali um GC.
Raabe, sem saber, estava recebendo 2 mensageiros do Senhor. Raabe, sem saber, estava recebendo profetas. Raabe, sem saber, estava recebendo homens do Deus vivo. E aquela mulher ali, ela não é evangelizada, ela já sai evangelizando aqueles homens, ela já sai falando as coisas acerca do reino de Deus para aqueles homens. Ela fala o seguinte: olha, o Deus de vocês abriu o mar vermelho, olha, o Deus de vocês fez isso, olha, o Deus de vocês fez aquilo, olha, o Deus de vocês matou aqueles reis, olha, o Deus de vocês, e todo o nosso povo está amedrontado, aterrorizado. Ei, vocês não podem sair daqui dessa forma, dessa maneira. Eu preciso de uma aliança com vocês. Queridos, aonde que começou a obra de Deus? Dentro da casa de Raabe. Aonde que começou a manifestação da presença de Deus? Dentro da casa de Raabe. Mas sabe o que é interessante? Raabe diz assim: meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero a salvação de todos. Queridos, opa, não é mais uma prostituta, agora é uma intercessora. E sabe o que ela fala? E eu quero misericórdia. Opa, agora é uma mulher arrependida. É uma cristofania, é a presença de Deus se manifestando no Antigo Testamento. É a glória do Senhor tomando conta da casa de Raabe. É a regeneração que está prestes a acontecer na vida daquela mulher. Vocês conseguem entender que o Senhor não habita mais agora só dentro de nós? Vocês conseguem entender que a presença do Senhor paira, a presença do Senhor se manifesta em ambientes e em lugares? Vocês conseguem ver que Raabe falou o seguinte: olha, a minha casa dá para ser uma extensão de Deus, a minha casa dá para ser uma extensão do reino de Deus. E vocês conseguem ver o Senhor fazendo uma aliança com Raabe? Meu querido, cuidado, não é só sobre a sua vida, não é só sobre o seu coração. Junto com você tem outras pessoas esperando para vir pós você. É aquele chamado que Deus tem separado na sua vida em nome de Jesus. É aquela promessa que Deus tem no seu coração. Mas ei, é para alcançar toda a sua casa. Então, peraí, não sou só eu, é a minha esposa. Não é só eu e a minha esposa, são os meus filhos. Não só eu, a minha esposa, os meus filhos. É como Raabe, é meu pai, é minha mãe, é meus irmãos, é minhas irmãs. E a palavra do Senhor vai dizer: todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Oh, xeremanto rebiandes. Depois de uma palavra dessa, você olharia para a sua sala de uma forma diferente. Você olharia para a mesa a qual você prepara para o almoço de uma forma diferente. Você olharia para o seu quintal que você faz o churrasco de uma forma diferente. Peraí, eles vão sentar à mesa. Senhor, abençoa esse prato, Pai. Não é só um arroz e feijão não, Pai. É um tempo de comunhão. E a igreja crescia na comunhão e no partir do pão. Senhor, eu vou ter comunhão e eu vou partir o pão, Pai. É espiritual. E através disso eu vou alcançar essa pessoa. É um ato de fé. Ah, pastor, mas sério mesmo? Através da comida? Queridos, tem uns doidos, tribulados, que eles fazem as esquisitices deles em um frango. O outro come o frango e acaba com a vida do cara todinha. E você não consegue acreditar que você vai orar e através daquela mesa de comunhão Deus vai fazer algo dentro da sua casa. A Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Aquele camarada tem fé que através do frango ele vai matar, através da encruzilhada ele vai destruir, através da vela vermelha, da bexiga que o raio que o parta, ele vai acabar com a vida do outro. E você não tem fé que vai restaurar? Eu creio que Deus pode usar a sua casa. Eu creio que Deus pode usar a sua história. Eu creio que Deus pode usar a sua família. Eu creio que Deus pode usar a sua boca. Eu creio que Deus pode usar o seu joelho dobrado. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, libera a palavra, acredita, interceda, jejua um pouco mais. Oh, xeremanto rebiandes,
Surianda nagastou. Mas por que, pastor, que às vezes o Senhor crê, mas eu não? Por que, pastor, que às vezes o Senhor tem essa fé, mas eu não? Queridos, é aí que está. Às vezes o Senhor tem o mesmo olhar. Olha, eu vou fazer deste um grande homem, mas queridos, tudo isso é uma condicional. A palavra do Senhor fala assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se, a palavra coloca um se. Em Jeremias 18 vai dizer o seguinte: olha, no momento em que eu falar contra uma nação, para amaldiçoar, para derrubar, para destruir, se essa nação se arrepender dos seus maus caminhos, eu também me arrependerei do mal que eu tinha sobre essa nação, e eu vou abençoar essa nação. Se, aí depois Deus fala assim: se eu falar com uma nação para abençoar, para edificar, para sarar, para restaurar, e essa nação se arrepender dos seus bons caminhos, eu também me arrependerei do bem que eu tinha sobre essa nação, e eu trarei maldição sobre essa nação. É uma condicional. Queridos, acredita no si, toma conta do si e se posiciona a favor do si. Ninguém te segura posicionado. Ninguém te segura posicionado. Ah, mas é inveja. Você posicionado, ninguém te segura. Ah, mas estão falando. Você posicionado, ninguém te segura. Ah, mas estão se levantando. Você posicionado, ninguém te segura, em nome de Jesus. A presença de Deus alcança toda a família, toda, não é sobre só nós, não é sobre só eu. A Bíblia vai dizer em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Falou desse versículo na noite de ontem. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Se você tem um coração que você já olha pela família, queridos, é um coração voltado ao Senhor. Se você ama a ponto de querer ver os teus dentro da casa do Senhor, já é um coração evangelístico, já é uma missão, sim, em nome de Jesus. Talvez intermunicipal. A sua família mora em Santo André, você não está indo para os States, mas você está visitando Santo André, intermunicipal, e está ali fazendo missões em nome de Jesus. Amém? Então, o Senhor se manifesta através disso. Esse soldado e esse homem, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles oram e eles são soltos. A Bíblia vai dizer que há um terremoto. Esse soldado, ele está falando o seguinte: nós iremos morrer agora acabou a minha vida. E existe uma linha teológica, uma linha que aponta para que, se uma pessoa fugisse, aquele soldado, com toda a sua família, pagava por aquela situação. Existe uma linha que diz, teológica, que se um soldado permitisse que alguém fugisse, ele pagava com toda a sua família. Paulo e Silas vai orar e vai falar o seguinte: olha, fica tranquilo, nós estamos aqui e será salvo tu e a tua casa, mas você precisa crer no Senhor Jesus. Queridos, tu e a tua casa, tu e a tua casa, tu e a tua casa, a promessa que eles levam, a direção que eles levam, é para ele e a casa deles. Ei, nessa manhã não é só sobre você, é você e a sua casa, é você e a sua casa, é você e aquele, mas é drogado, é o drogado, mas é perdido, mas é mentiroso, é o mentiroso, mas é o adúltero, é o adúltero, mas é o ladrão, é o ladrão. Ei, mas é um que faz o mal para as pessoas, maquina o mal, é aquele, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus fazer a obra. Não limite aquilo que Deus é capaz de fazer. Jó já disse: olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O Senhor sabe fazer. O Senhor sabe fazer. Espera aí, agora na casa da meretriz, ela abriu a porta da casa dela. O que nós vamos ver? Mas espera aí, a meretriz: olha, eu vou orar pela sua vida. Se fosse o pastor Diego, eu vou orar por você. O seu casamento vai ser restaurado, os teus filhos serão benditos no Senhor. Olha, eu acredito na sua casa, viu, Raabe? Essa seria a oração do pastor Diego. Mas a Bíblia vai dizer assim, que os pensamentos de Deus são bem mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus, eles são melhores do que os nossos. O Senhor sabe fazer plano, o Senhor sabe fazer projeto. Sabe o que Deus faz?
é uma meretriz, eu vou abençoar ela, eu vou abençoar a geração dela, e o meu filho, Jesus Cristo, o Senhor, vai fazer parte da geração de Raabe. A partir de Raabe, Davi vai fazer parte da geração de Raabe. Ei, o Senhor está dizendo o seguinte: não é só uma restauração, não é só um casamento, é de geração em geração. O que eu vou fazer é algo grande. Por quê? Porque essa mulher abriu a casa dela. Meu irmão, em nome de Jesus, abra a sua vida espiritual para que Deus possa entrar e para que Deus possa habitar. Abra as portas da sua casa a favor do Senhor teu Deus. Entrega tudo, tudo, tudo ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará, em nome de Jesus. A palavra vai dizer assim: olha, Raabe, eu tenho uma aliança com você, viu? Mas coloca só um cordão vermelho nos umbrais da sua porta, na sua janela, e deixa ali. Nós vamos vir, vamos destruir Jericó inteiro, mas se a sua casa tiver, ninguém aqui vai morrer, Raabe. Sabe por quê? Porque a casa de Raabe tinha uma marca, era uma fita vermelha, era um lenço vermelho. Pastor, e o que eu preciso colocar? Levar o nome do Senhor Jesus. Lembra do que eu falei da fé em ação? Senhor, esta casa aqui, Pai, será chamada casa de oração. Chega de gritos, chega de mentira, chega de prostituição, chega de desavença, chega de emprestar minha boca, chega de ofender aquele a qual o Senhor me deu por aliança. Deus, essa casa é chamada casa de oração. E aí aqueles homens vão dizer: mas Raabe, fica dentro da casa, porque nós vamos, mas nós vamos voltar. Ei, vocês conseguem ver aqui o Novo Testamento? Vocês conseguem ver uma promessa de volta do Senhor Jesus Cristo? Ei, vocês conseguem ver? É necessário crer, é necessário descer as águas. Vocês conseguem ver a manifestação da presença de Deus? A Bíblia diz que quando aqueles homens estão descendo pela cordinha, aquela mulher já está marcando a casa dela. Ela não espera. E se ela falar o seguinte: eu vou botar a fita, mas deixa para amanhã. É de imediato, não é para amanhã, não é para a semana que vem. Ah não, mas eu tenho que curtir algumas coisas aqui. Queridos, para, tá boa a sua vida desse jeito? As coisas estão dando certo? Você está feliz? Você está deitando a sua cabeça em paz no seu travesseiro? Ei, você está radiante no que você está vivendo? Então por que você insiste mais ainda nessa vida? Então por que você insiste mais ainda nessas falhas? Sabe por quê? Você está se tornando refém dessa situação, desse pecado e dessa maldição. Mas se você não se posicionar, talvez quando os homens vierem para destruir Jericó, você não esteja dentro da sua casa com a sua família. Talvez não dê tempo. E aí vai vir aquela palavra: louco, te pedirão a tua alma. E o que você tem a oferecer? Então, meu irmão, é necessário um posicionamento em o nome de Jesus. Eles entram naquela casa, eles visitam aquela mulher e eles tiram ela para fora, depois de Jericó inteira ser destruída. Você consegue ver a aliança do Senhor com a sua casa? Ou seja, tem uma destruição que vai chegar, tem uma matança que vai chegar, tem um juízo que vai se cumprir, mas a sua casa será guardada pelo Senhor. Pastor, tanta coisa aconteceu que confesso para você que eu até desanimei. A Bíblia vai dizer assim: Josué, tem de bom ânimo. Ah, mas pastor, você não está entendendo, eu desanimei. Queridos, no seu desânimo Deus não vai interferir. Com base bíblica, no seu desânimo Deus não interfere. O ânimo você precisa arrancar dentro de você. E está aqui algo que Deus não faz, com base bíblica. Josué, tem de bom ânimo, eu farei você habitar a terra prometida. E depois Deus repete de novo, no mesmo capítulo para Josué, capítulo de número 1, se eu não me engano: Josué, tem de bom ânimo, Josué, porque eu farei você. Depois Deus fala pela terceira vez, no mesmo texto para Josué: Josué, tem de bom ânimo. Queridos, Josué, o sucessor agora de Moisés, aquele homem que viu o mar vermelho se abrir, aquele homem que viu talvez a coluna de fogo, a nuvem de glória, a água sair da rocha, talvez uma nave do céu. Josué, tem de bom ânimo. Meu irmão, o desânimo
você vai resolver na sua vida nessa manhã. Deus não vai fazer nada por você. Se vira, corre atrás do seu desânimo. A palavra do Senhor diz assim: igreja do Senhor, tende bom ânimo. Essa parte é nossa. Ah, mas pastor, eu estou cansado. É diferente, é diferente. O ânimo somos nós que resolvemos, somos nós que corremos atrás. Você está cansado? Aí o Senhor diz assim para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas por que é diferente, pastor? Porque o seu cansaço você lutou, porque o seu cansaço você correu atrás, porque o seu cansaço veio através de um desgaste, e esse cansaço Deus vai restaurar. Mas o desânimo não. O desânimo você precisa resolver dentro de você, em nome de Jesus. Eu já estou finalizando para a glória de Deus. Agora vamos avançar só mais um pouquinho. Era uma prostituta. O que a palavra vai dizer? Que aqueles homens entram na casa dela, tiram ela para fora e levam ela para o arraial de Israel. E aqueles homens honram a vida daquela mulher. Obed-edom, a palavra não diz de um histórico ruim, mas o Senhor visitou a casa de Obed-edom. A casa de Raabe apresentava um histórico muito ruim, mas o Senhor visitou a casa de Raabe. A diferença de tudo isso está em quem permite, em quem permite. O pastor Alexandre um dia liberou uma palavra sobre a minha vida, que ele falou assim: se permita, Diego, viver um novo, se permita viver uma nova vida, se permita. Queridos, aquilo rasgou o meu coração a ponto de trazer uma edificação e a ponto de curar vários traumas na minha vida. Então eu quero te fazer uma pergunta: você consegue se permitir o novo de Deus? Você consegue se permitir tentar de novo? Você consegue se permitir investir de novo? Você consegue se permitir pegar na espada novamente no nome de Jesus? Você consegue se permitir se santificar mais uma vez? Você consegue se permitir aceitar um propósito na sua vida e começar um propósito de Deus de novo? Ei, você consegue se permitir vigiar nas suas palavras? Ei, você consegue se permitir perdoar? Pastor, aí não dá porque é com o teu amor está aqui. Mas o amor de Deus está aqui, e Ele supera todas as coisas. Se você se permitir o amor de Deus, você consegue perdoar novamente, no nome de Jesus. Você consegue se permitir viver uma nova vida com Deus, meu irmão. Ei, Obed-edom abriu a sua casa, abriu o seu descanso, abriu o seu aconchego, e ele teve a sua casa transformada em 3 meses. Raabe, uma meretriz, uma prostituta, uma mulher vulgar, abriu a sua casa, recebeu os espias, e ela teve a sua vida mudada e transformada em nome de Jesus. Meu irmão, Deus tem algo, e é algo com a sua casa. Ah, pastor, mas será? Você está esperando o quê? Um profeta? Quem te ensinou isso? Você está esperando o quê? A luz acender e apagar 3 vezes? Você está esperando o que, queridos? Em nome de Jesus, receba a palavra, guarda no seu coração e vai. Aquela mulher faz um pacto, e ela coloca uma fita vermelha. Ela já acreditou, ela já recebeu, já está no seu coração, ela só está esperando. Queridos, Obed-edom entendeu, abriu espaço, e ele já está recebendo. Ei, em nome de Jesus, a luz apagar e acender 3 vezes é o seu coração. Se a palavra do Senhor cair em boa terra, ela vai produzir 100 por 1, ela vai produzir 100 por 1. Se você abrir o seu coração, se você deixar descer essa palavra, meu irmão, não tenho dúvidas do que Deus tem a fazer na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Nunca é só sobre nós, nunca é só sobre nós. Quando Jonas afunda, Jonas leva uma embarcação inteira. O problema do barco era o crente. Lá tinha pessoas fazendo frango, farofa, e o raio que o parto naquele lugar. Mas o problema era o crente, era o homem de Deus, que estava em uma direção contrária. Meus queridos, se você se posicionar, você vai levar uma multidão. Mas do jeito que você está também, você também pode levar uma multidão. Ei, o Senhor está pedindo o seu coração e a sua casa nessa manhã de domingo. E Ele está falando: eu quero cuidar
eu quero organizar. Já vamos para a parte do louvor, eu vou deixar você refletir sobre essa palavra. Presta atenção. Já convidou aquela pessoa abençoada para o seu almoço, que quando acaba o almoço ela já sai lavando a louça? Já convidou aquela pessoa abençoada que você fala o seguinte: vem almoçar aqui em casa, e ela traz o pratinho de sobremesa que ela não gosta de abusar, né? Não é gostoso receber uma pessoa assim? Já convidou aquela pessoa que enquanto ela está em casa, ela está te ajudando, ela está consertando, é aquela visita agradável? O Senhor Jesus, Ele quer adentrar na sua casa. E Ele não é um Deus largado, um Deus que vai chegar, sentar no sofá e vai deixar as coisas. Não, Ele vai participar do seu almoço. Ele vai participar em nome de Jesus do seu casamento. Ele vai participar da educação dos teus filhos. Ele vai participar dos teus estudos. Ele vai participar do seu papel de homem e do seu papel de mulher. Ele vai participar para que você tenha um amanhã melhor em o nome de Jesus. Mas Ele quer entrar na sua casa. Ele é cavaleiro. Ele pede para você abrir a porta. Se você abrir a porta do seu coração, queridos, se prepara, porque mal haverá um novo homem e uma nova mulher, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, eu coloco este homem e esta mulher diante da Tua presença, Pai. É sobre ele, é sobre ela, Pai, e é sobre a casa deles, Pai. Sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos, Pai, sobre os tios, Senhor, sobre os primos, Pai, sobre aquelas famílias que as alianças foram quebradas e rompidas, Pai, sobre aqueles, Pai, a qual Satanás investiu sementes, Pai, e feriu, machucou, palavras, decisões, imagens, vergonhas, Pai, brigas, Senhor, tudo isso machucou, Pai. Mas eu creio na Tua salvação, Pai. Eu creio que assim como o Senhor fez, Pai, na casa de Raabe, salvando toda aquela casa, haverá salvação para a casa desses, Pai. E eu creio, Senhor, que pessoas voltarão a sentar às mesas, Pai, com eles, Pai. Eu creio, Senhor, que a sala deles, Senhor, será chamada, meu Pai, em nome de Jesus, ambiente de Deus, extensão do céu e casa de oração. Eu creio que aquele quintal, meu Pai, não será só para um churrasco ou para momentos fúteis, Pai, mas será pela manifestação da Tua glória, Pai. Esse homem e essa mulher não andarão mais inconstantes por aí afora, Senhor. Eles têm um propósito, eles têm um objetivo e também uma direção, ó Deus. Eles vão avançar em sabedoria, em discernimento, em temperança e em domínio próprio, Pai. Porque nesta manhã de domingo, o Senhor está restaurando o ministério, o Senhor está restaurando família, Pai. O Senhor está reafirmando promessas, ó Deus. E o Senhor está quebrando o jugo de Satanás, Pai. Aonde estiver um trono, Pai, do maligno, Senhor, aonde estiver correntes, grades, prisões, maldições, ó Deus, nesta manhã perca toda a legalidade, Pai. Aquele homem se arrependerá, Senhor, das más práticas, Pai. Aquela mulher, Senhor, estabelecerá um conserto em nome de Jesus, Pai. A estéril vai gerar, o filho vai te servir, Senhor. E esta casa será chamada casa de oração.